E aí, beleza? Tô lendo a palavra bíblica do livro de Marcos, Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Leremos o capítulo 6. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder ficar conosco nesse dia vindouro, com tudo que eles há. Te amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, 56 versículos. Leremos de um modo dinâmico. Se couber em um só vídeo, finalizaremos, do contrário, terá continuidade. Diz no versículo 1 em diante, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou entre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias, ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Repetindo o versículo 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a irmã. Repetindo o versículo 18, que nos diz: pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus designatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e tu darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe. Versículo 24 ele diz: saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário.
Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já a avançada hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, quando ele despedia a multidão. Repetindo o versículo 45 que nos diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde a aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. 56º e último versículo do capítulo 6 de Marcos nos diz: Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos a orla de sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Pois bem, por meio desses 56 versículos nos fala o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, que Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. O versículo 1 com ênfase até o 6. As instruções para os 12, do versículo 7 até o 13. A morte de João Batista, narrada do versículo 14 até o versículo 29. E a primeira multiplicação de pães e peixes, do 30º até o 44. E que Jesus anda por sobre o mar, do versículo 45 até o 52. E finaliza o capítulo com Jesus em Genezaré, do versículo 53 ao 56. Bem, começamos a leitura da Boa Nova, o Evangelho de Jesus, e todo o capítulo é rico com diversas passagens. Recomendo eu, então, a leitura com maior reflexão, caso a caso, pois em cada uma desses subtítulos adentrados em um capítulo, há muito o que nos fazer crescer. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. Sucesso é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos nossos familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectivo parentela, e para você que acessa essa mensagem neste ou em qualquer tempo. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo.